Então, pessoal, meu nome é Rosimeire, tá? Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu sou professora, já fui professora de educação especial, eu fiz licenciatura em psicopedagogia, 3 anos também, né? E também sou muito estudiosa da área da neurociência. Então, eu não consigo dar minhas aulas sem falar um pouco da parte da neurociência. Gente, toda aula tem que estar falando um pouquinho do funcionamento do cérebro, né? Às vezes eu falo, vou falar mais resumido, não é um curso de neurociência completo, que eu já tenho gravado lá no meu site também, 10 aulas de neurociência, tá? Se alguém quiser. E aí, toda aula precisa de ter um pouco da parte do cérebro, como funciona o cérebro. Por quê? Para vocês entenderem melhor as características da criança. Então, eu estou iniciando hoje o curso de alfabetização multissensorial e tem uma mensagem aqui da Wiener Dum, que ela fala assim: a fonte de informação do cérebro vem dos sistemas sensoriais. Então, você guardando isso na sua memória, essa frase, certo? Tudo na nossa vida vem do sistema sensorial. Até mesmo desde que está na barriga da mãe, no momento que a criança ali ouve o som do meio ambiente, né? A criança se mexe. Então, nós somos sensoriais, o ser humano é sensorial. Nós somos sensoriais através do toque, do carinho da mãe, porque sem o bebê que não recebe carinho, ele vai ter problemas emocionais no futuro, né? O sistema límbico da criança já é formado. Então, aí o que acontece? Então, o ser humano é sensorial, até os animais, né? São sensoriais. Então, quando eu falo de cérebro multissensorial, eu estou falando o quê? Dos avanços da ciência que tem chamado a atenção da estrutura multissensorial do órgão, que é o nosso cérebro, descobrindo que as capacidades processuais do cérebro são mais elaboradas e menos compartilhadas do que pensava. Então, assim, o cérebro, ele é todo elaborado, certo? Nosso cérebro, ele é multissensorial, que eu vou explicar aqui para vocês do decorrer do curso, certo? E quando eu falo em alfabetização multissensorial, que vai ser a próxima aula que eu vou estar falando mais sobre esse assunto, tá? Então, nós falamos o quê? Nós falamos da audição, da visão, da sinestesia, e quando eu falo em multissensorial, eu trabalho com tátil e sinestésico articulatório, que eu vou falar na próxima aula o que é isso, eu vou explicar melhor, tá? Agora só tô falando um pouco o que é alfabetização multissensorial. Vou trabalhar com os órgãos sensoriais, né, do cérebro. Então, preciso da audição, tirando a criança que é surda, né? Ou a criança que tem deficiência visual, tirando essas crianças, eu preciso da audição? Preciso. Preciso da visão na alfabetização multissensorial? Preciso. Preciso da sinestesia, no caso, a criança com deficiência visual. Ela vai usar muito o que? A audição e a parte de sinestesia e tátil sinestésico articulatória também, né? A criança surda, ela vai usar aqui que ela não ouve, então vai ser a visão que vai se destacar, sinestésico também. Então, todas as crianças podem aprender? Podem, né? A criança com deficiência intelectual pode aprender? Pode. A criança autista pode aprender? Pode. Vai depender da boa vontade de quem está com aquela criança ao ensinar. E a alfabetização multissensorial, gente, ela já se destaca na Europa, tá? Nos Estados Unidos, porque é eficaz. É comprovado já que é eficaz trabalhar a alfabetização multissensorial. Só que, junto com a alfabetização multissensorial, eu vou passar para vocês aqui, tem todos os outros requisitos que a gente tem que saber, que depois que a criança está alfabetizada, eu tenho que saber trabalhar depois o que eu vou trabalhar com as crianças, depois que eu trabalhei toda essa parte sensorial dela e alfabetizei essa criança. Eu tenho que saber o que eu vou trabalhar depois, né? Porque quando eu vou trabalhar o sensorial da criança, se a criança não sabe, por exemplo, o alfabeto, eu vou trabalhar o alfabeto de uma maneira sensorial. Se a criança, né, troca o som das letras, a alfabetização multissensorial vai ser ótima para essa criança. E essa tecnologia de ensino vai ajudar muitas crianças com dislexia, certo? Criança com possível dislexia é a melhor maneira de se alfabetizar uma criança, tá? Então, as atividades multissensoriais são o quê? Baseadas no aprendizado do cérebro. Quando eu falo em alfabetização multissensorial, eu tenho que pensar lá no meu cérebro, qual área que vai atingir do cérebro, por que eu estou trabalhando isso, tem tudo um porquê, né? Quem segue? A Simone Capellini, anota os nomes aí, gente. Simone Capellini,
Alessandra Seabra, Fernando Capovilla, dentre outros autores, né, renomados, eles falam, eles têm vários artigos científicos publicados falando da importância de ser trabalhado a consciência fonológica das crianças. E quando eu trabalho a alfabetização multissensorial, eu tenho também que trabalhar junto a consciência fonológica, né? Porque não faz sentido eu trabalhar só o sensorial e não trabalhar o fonológico da criança, tá? Então, quando eu falo o aprendizado do cérebro, quer dizer o quê? Que vai provocar novas memórias através do quê? Através da sinapse, né? E o nosso, a Simone Capellini, Alessandra Seabra, joga lá, Simone Capellini, com 2 L's. Segue no Instagram, tá? Alessandra Seabra. Eu acabei de fazer um curso com a Alessandra Seabra faz um mês, e eu peguei alguns itens, né, da aula dela, eu já acrescentei nessa aula aqui. Eu fiquei ontem até meia-noite fazendo revisão dessa aula e da próxima aula. Por quê? Porque eu quero trazer coisas novas para vocês, que vocês ainda não sabem, porque quem sabe é quem está no meio científico, quem está seguindo esses profissionais, né? Eu acabei de fazer sábado passado o curso HELPS, e agora eu estou apta a aplicar o programa HELPS, lógico, agora eu vou pegar a prática, né? Eu fiz o treinamento, agora eu vou pegar a prática para poder dar treinamentos para as escolas, entendeu? Então, a minha intenção é estudar e passar o que eu aprendi, sabe? Para outras pessoas, entendeu? Não guardar o conhecimento só para mim. Porque, por exemplo, o programa HELPS, ninguém conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E como eu sigo essas pessoas, também o Rafael Pereira, lá de Portugal, do Qual Consoante, ele também pode seguir, que ele monta programas maravilhosos. A Booktoy Editora, segue o Instagram da Booktoy Editora, da Bracá Editora. Vocês seguindo essas pessoas, gente, vocês vão começar a entrar no mundo científico da área da alfabetização, do conhecimento, né, científico, certo? Então, você poderia repetir... Oi. Você poderia repetir Capellini é o quê? Como é o primeiro nome dela? Ela é doutora em educação. Ela é fonoaudióloga, doutora em educação, né? Ela trabalha para o governo, né? Mas o primeiro nome montagem... dela? Oi? O primeiro nome dela? Simone, depois Capellini. Quem sabe aí no grupo deve ter alguém que sabe saiba, né? Escrever o nome dela? Puder escrever aí para mim? E o Instagram dela também chama Lida, Lida, tá? Da onde ela tem onde o que ela faz, né? Nossa, se você procurar artigos dela, artigos da Alessandra Seabra, né, de outros autores também que vão ter, você vai aprender muito quando você começar a seguir essas pessoas, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um cérebro, certo? Que, olha só, né? Ele não está na língua portuguesa, mas dá para entender, né? Para você observar que o nosso cérebro, ele é o quê? Ele é multissensorial. Olha só, né? Do lado, né, onde tem o córtex pré-frontal, a nossa área de planejamento, que é essa área da frente aqui, né? Que essa primeira parte aqui do cérebro, onde ficam nossas funções executivas, não é tão sensorial. Quando o sensorial já é mais, né? Já é mais fraquinho. Mas quando chega aqui no meio aqui do cérebro, aqui, ó, aonde tem a predominância da área sensorial do nosso cérebro. E a área azulzinha, né, onde tem todas as funções perceptivas, nossas funções perceptivas sensoriais. Porque nós temos o lobo occipital, fica na área 18, nós temos o lobo temporal, que fica na área 41 aqui, nessa área aqui, né? Tem o lobo occipital, o temporal, que nós vamos estar vendo no curso. Então, assim, são todas essas regiões, certo? São o quê? São áreas sensoriais. Então, nós seres humanos, o nosso cérebro, ele é totalmente sensorial. Então, quando vocês estudarem um pouco mais de neurociência, não dá para falar tudo aqui na aula, vocês vão ver, né? Como é importante estudar o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, que o cérebro, onde comanda todo o nosso sistema nervoso periférico, através dos órgãos sensoriais. E cada órgão sensoriais, ele vai ter o quê? Uma rede de sinapses, né? Para mandar os comandos na hora que eu mexo a minha mão. Nesse momento, teve uma rede de sinapses que fez com que eu mexesse a minha mão, que eu pisque meu olho, que eu fale uma palavra, né? Então, é tudo muito complexo, né?
Então, ao adicionar componentes auditivos ou visuais às tarefas de leitura, com ilustrações ou atividades online, você pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de alfabetização mais fortes. Então, tem aquele programa Afinando o Cérebro, não sei se vocês conhecem, né? Então, Afinando o Cérebro, você paga para usar, mas quem tem clínica, tá? É muito bom, que ele vai trabalhar toda essa parte da fonoaudiologia com a criança, jogos, funções executivas, o WordWall, depois eu vou passar para vocês uns links, tá? De WordWall que eu uso, baseado no programa que eu monto com meus alunos para trabalhar. Então, assim, são todas atividades que você trabalhou ali no sensorial, mas você vai ficar só no sensorial? Não. Você tem que ampliar depois para novos horizontes, para a criança ir avançando cada vez mais na leitura e na escrita, tá? Então, sistema sensorial é um conjunto de células e neurônios do sistema nervoso central, onde fica o quê? O nosso cérebro, onde comanda tudo, tá? Responsável por receber impressões e estímulos, processar e retornar conclusões. Ele constitui a base da pirâmide que constrói o nosso intelecto. Olha só como é forte. Então, o cérebro é onde processa todas as informações, aonde tem o quê? A base, onde são construídas a base do nosso intelecto. Quanto mais estimulado o nosso cérebro é, quanto mais estimulados os neurônios são, mais sinapses os neurônios vão fazer. Quanto mais sinapses os neurônios fizerem, mais aprendizagem vai ocorrer, mais vai ser guardada a memória de longo prazo. E a alfabetização sensorial vai ajudar essa criança a guardar o que ela aprende na memória de longo prazo muito mais rápido do que outros métodos de ensino, tá bom? Então, ops, saiu. E aí, quando eu falo, né, aqui um pouquinho, nós temos o quê? O input, o output e a percepção, certo? Então, o input é o que eu recebo de fora para dentro. Então, o que eu recebo? Eu recebo a sensação, a captação, o estímulo, né? E que o output... Oi? Eu não consigo visualizar a tela, olha. Saiu, será? Não consegui ainda visualizar. Todo mundo está visualizando? Então, você sai do Zoom e entra de novo. Sai e entra de novo. Quando dá esse problema, eu peço para o pessoal sair e entrar de novo. Está entrando só a primeira tela de alfabetização sensorial e tudo que você está falando, a gente não visualiza. Então tá. Sempre acontece isso com esse Zoom. Não sei por quê. Só um pouquinho. Não sei por que acontece isso. E agora? Eu já apertei todo o botão. Agora apareceu. Tá vendo? Não sei o que acontece. Aqui o meu mouse está muito ruim, tá bem? Eu vou mexendo aqui, tá. Então, as atividades multissensoriais favorecem o quê? A integração de informações de várias rotas, entendeu? Então, favorecendo a integração da memória de longo prazo. Então, eu vou usar o lobo occipital, o lobo temporal, entendeu? O auditivo, certo? Eu vou estar usando várias rotas, né? Para poder, onde eu tenho a sensação, a captação de um estímulo, né? E nesse momento eu vou fazer o quê? Eu vou ter a percepção, eu vou interpretar meu cérebro, quando eu traço a letra A, por exemplo, né? Então, a criança não conhece a letra A, ela está sendo alfabetizada. Aí você faz a letra A de diversas maneiras, faz no ar, né? Faz na mãozinha dela a letra A, nas costas dela, por exemplo, né? Faz na areia a letra A, na massinha. Então, o que acontece? Ela vai tendo todo esse estímulo sensorial para poder guardar mais fácil lá no cérebro como é o formato da letra A, né? Então, a audição, o som nada é mais que o movimento ao captar vibrações do cérebro, faz o processamento auditivo, processo que pode ser percebido em todos os sentidos. Então, a criança vai estar percebendo música, trabalhar muito com música, certo? Vê agora se está passando a tela, gente. Passou? Sim, agora passou. Então, ensinar as crianças a lerem, né, por meio de atividades multissensoriais, é baseado na ideia que alguns alunos aprendem melhor quando o material que recebe é apresentado em uma variedade de modalidades. Então, é o que eu falo, tem que que eu vou falar mais que eu vou ficar falando tudo agora, né, que eu vou falar mais na próxima aula, mas você trabalhar esse sensorial de várias modalidades. Se tem a caixa de areia, você não vai ficar só na caixa de areia. Você vai tentar, com a sua criatividade, buscar outras maneiras
da criança aprender através do sensorial, né? E esse método usa o movimento do toque, juntamente com o que vemos, o que ouvimos, para ajudar o estudante a aprender a ler e escrever. O cheiro, nada impede você, por exemplo, sei lá, tentar bolar alguma ideia, certo? Que também possa trabalhar com a parte do olfativo também, né? Se você quiser, nada impede, tá? Então, as técnicas de ensino multissensorial estimulam o quê? O cérebro, de várias maneiras, para que cada sistema sensorial se torne mais desenvolvido e funcione melhor, né? Tem o sistema tátil, vai desenvolver melhor. Tem o sistema auditivo, vai desenvolver melhor. Eu tenho o fono articulatório, vai desenvolver melhor. Então, isso melhora o quê? As funções essenciais do cérebro, como habilidade de escuta, movimento, visão, tátil, conceituação, né? Eu peguei a letra A, eu traço a letra A e eu sei o conceito que aquela letra A é a letra A. Depois eu vou aprendendo o quê? Que tem várias palavras com letra, começam com A, que a letra A pode vir no começo, no meio, no final de palavras. Então, isso é uma coisa que vai acontecendo. Parece fácil, gente, parece fácil, não parece? Mas para a criança, gente, é tão complexo, parece fácil. Mas quando vai ver, para a criança não é fácil. Vai depender do estímulo do meio ambiente que ela vive, vai depender da como esse professor dá aula, vai depender das emoções dessa criança, se ela gosta do professor, se ela gosta de aprender, se ela gosta de ir para a escola, né? Tantas crianças estão ficando tanto tempo celular, né, gente? Estão querendo deixar... às vezes está na escola pensando no celular que está em casa. Então, tudo isso vai atrapalhando na aprendizagem da criança. Nós estamos caminhando para uma geração tecnológica, né? Que, se não tiver um limite aí, gente, vão ter crianças com problemas visuais tremendos, de tanto ficar na tela. Vão ter crianças com problemas posturais tremendos. Quem é motricista, né? Quem trabalha com a parte da motricidade, futuramente acho que vai ser um cargo que vai ganhar muito, porque vai ter muita criança com problema de coluna, muita criança com problema, fisioterapeuta também, né? Muita criança usando óculos devido ao tempo de tela. Então, assim, nós estamos caminhando para uma geração muito complicada, né? Se vocês... depois, eu tenho outra coisa que eu quero falar, mas eu vou falar depois. Ó, ensinar de uma forma, né, que força vários sentidos a trabalharem juntos, não apenas permite que os alunos estabeleçam conexões mais fortes, como as informações mais exigem mais foco de uma maneira agradável, certo? Então, você vai trabalhar a alfabetização multissensorial de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, de uma maneira bacana, gostosa, né? E vai o quê? Estabelecer conexões mais fortes nos neurônios, principalmente os neurônios da leitura, né? Da percepção visual. Eu vou falar um pouquinho aqui do tálamo, tá? Então, não dá para falar tudo, mas um pouquinho de neurociência eu tenho que falar na aula. Eu não consigo dar aula sem falar um pouquinho da parte de neurociência, gente. Então, o tálamo é uma região de grande importância funcional e atua como estação de retransmissão para os principais sistemas sensitivos. Olha só, onde fica o tálamo, né? Então, está aqui perto do sistema límbico, né? Eu tenho a amígdala aqui, o hipocampo, está nessa região aqui, né? Eu tenho o tálamo, olha só, o tálamo, ele é tão importante no nosso cérebro que ele vai mandar os comandos para as outras regiões do cérebro, né? Exceto a olfatória, tá? No caso da visão, audição, aí na parte da motricidade, controle da motricidade, você sabe, o controle do equilíbrio fica no cerebelo, né? A parte de trás aqui do nosso cérebro, chamado pequeno cérebro. Quando eu falo em controle da motricidade extrapiramidal, tem até um menininho aqui, ó, né? Passando ali tipo, como se fosse uma ponte. Então, se o tálamo não tiver desenvolvido, a criança vai ter dificuldade. Tá? Também, o tálamo, ele tem muito a ver no comportamento emocional e no grau de ativação do nosso córtex pré-frontal, né? Do nosso sistema límbico ali, tá? Então, as atividades do tálamo estão o quê? Portanto, estreitamente relacionadas com o córtex, certo? Cerebral, tá? Então, é muito importante essa região. Se ela tiver, qualquer problema tiver nessa região, vai ter problema na aprendizagem, certo? E aí, mais um pouquinho do tálamo, né? Então, o tálamo é um dos mais importantes centros de integração de impulsos nervosos, tá vendo?
ele vai mandando o quê? Comandos para os neurônios, né? Para saber o que precisa ser feito. Atualmente, acredita-se que algumas sensações dolorosas, térmicas e táteis são identificadas conscientemente ao nível do tálamo. Através de suas inúmeras interligações, é possível que esse centro se relacione também com o controle da vigia e do sono. Então, uma coisa que eu falo, por mais que você faça ali uma alfabetização, né? Como desenvolver a região, é estímulo. Quanto mais você estimula o cérebro, mais vai mandando comandos importantes de uma região para outra, né? Mais os neurônios, gente, eles vão se fortalecendo com as repetições que você vai ensinando. Então, uma criança, quando começa a falar, né? Então, os neurônios da fala vai fazer o quê? O da audição. Quando a gente fala, tem a ver com audição, tem a ver com, né? Às vezes até mesmo, se eu falo água, né? Então, eu já sei que água, já sei o conceito de água, o que é água, eu já sei que tem água do mar, água do rio, água para tomar, água para lavar a casa. Então, eu vou sabendo o quê? Os conceitos, certo? E quanto mais você vai trabalhando os conceitos, mais vai fortalecendo. Mais essa região vai mandando conexões para as outras regiões. Então, as áreas sensoriais primárias recebem estímulos somaestésicos, auditivos, visuais e gustatórios do tálamo, tá? Que recebe os estímulos de órgãos sensoriais especializados e de receptores periféricos, que é a parte de baixo do nosso corpo, que seria a mão, o pé, né? As vias olfativas contornam o tálamo e vão diretamente nas áreas especializadas do córtex. O olfato, ele já não fica na região do tálamo, ele contorna o tálamo, né? Então, eu estou falando um pouquinho dessa região que é importante, onde tem comandos sensoriais, né? Então, as áreas sensoriais primárias são moldadas e específicas, né? Então, eu tenho aqui o cérebro, então você vê, né? Então, eu tenho córtex motor de associação, eu tenho córtex motor primário, onde fica toda essa parte do tátil, né? Córtex somatosensorial primário, lobo parental, né? Tem o córtex somatosensorial de associação, o córtex visual. Então, o nosso cérebro, ele é o quê? Ele é sensorial, certo? E aí, eu achei legal esse aqui, por quê? Porque falando um pouquinho do lado esquerdo do cérebro, do lado direito do cérebro, né? Então, do lado esquerdo, onde acontece o quê? Análise de campo visual direto. Então, se você olha uma figura do cachorro, aí você o comando já manda na hora, né? Que a escrita do cachorro, como se escreve cachorro, o que é cachorro, que categoria está o cachorro. Então, assim, uma análise no cérebro esquerdo, que tem a análise do campo visual direto, tem a estereognosia da mão direita, né? Então, você sabe que, às vezes, o nosso cérebro, ele é invertido. Então, o lado esquerdo comanda o lado direito, e o lado direito comanda o lado esquerdo. Então, qualquer coisa que for afetada no meu cérebro, do lado esquerdo, meu lado direito que vai parar de funcionar, minha mão direita, minha perna direita, sabe? Então, léxico de sintaxe da linguagem, no lado esquerdo do cérebro, é a área da linguagem, é a área da escrita e a área do discurso, porque é onde tem a área de blocar, né? Então, quando eu falo léxico de síntese de linguagem, é onde tem a área de Wernicke. Então, uma área vai se ligando à outra. E aí eu tenho o lado direito, onde tem a análise do campo visual esquerdo, a estereognosia da mão esquerda, porque o direito comanda o esquerdo, né? O colorido, o emocional da linguagem, as habilidades espaciais e discurso rudimentar, né? Então, fica no lado direito do cérebro. Então, uma das principais técnicas utilizadas na alfabetização multissensorial é o uso de materiais concretos. Isso inclui o quê? Cartões com letras, blocos de construção com letras, jogos de mesa, né? Você pode usar o Lego, você pode tentar... você usa a sua criatividade para trabalhar com os materiais concretos. Você pode... Um Lego lá que você não usa mais, você pode colocar o alfabeto ali no Lego com aquela tinta sensorial, né? Uma criança vai passar a mãozinha ali, vai sentir o sensorial da letra. Então, você pode também confeccionar plaquinhas e escrever a letra no sensorial. Você pode comprar o alfabeto lixa, que vai te ajudar também. Quem não pode comprar, né, gente, acaba fazendo o material, certo? Jogos de mesa, né? Esses materiais permitem o quê? Que os alunos não apenas vejam as letras, mas também sintam e a manipulem,
Isso ajuda nas conexões sinestésicas, onde o movimento da ação física estão relacionados à aprendizagem das letras e dos sons. Então, assim, quando eu falo em multissensorial, é trabalhar com concreto, é trabalhar com sons da letra, é trabalhar com música, deixar bem legal mesmo, sabe? Não ficar naquele método lá que fica uma coisa maçante, certo? Fica sempre a mesma coisa, maçante, sabe? Então, quando eu falo em desenvolvimento cerebral, que vai permitir o quê? A aprendizagem ao longo da vida, que se inicia na gestação, que tem especial relevância durante a primeira infância. No meio de um processo chamado sinaptogênese, onde nascem os neurônios, né? Onde vão formando os núcleos de sinapses, e esses neurônios vão o quê? Na primeira infância, vão se multiplicando cada vez mais, né? Se a criança, aqui no primeiro quadrinho aqui, neurônio do bebê, por exemplo. E aí, conforme o bebê vai crescendo, vai multiplicando esses neurônios, certo? Que está o quadrinho do meio. Quando vai crescer, vai ficando mais velho, esses neurônios vão reduzindo um pouco. Se não tiver estimulação ambiental, os neurônios vão reduzir cada vez mais, né? As sinapses mais utilizadas vão aqui se fortalecer e carregar de informações de formas mais eficientes, enquanto as que não foram utilizadas gradualmente enfraquecem e desaparecem. Aqui eu falo de poda sináptica ou poda neuronal, certo? Lógico, tem as podas sinápticas normais mesmo, que as crianças têm várias podas neuronais, né? Tem uma ali por volta de 3 anos, 6 anos, depois na adolescência. E a criança autista, às vezes, ela é normal até 1 ano. Quando acontece a primeira poda neuronal, ela tem tantos neurônios naquela região, a poda neuronal é tão drástica que aí afeta a área da linguagem, afeta a área do sistema límbico da criança, e aí a criança muda da água para o vinho, gente, é incrível, né? Vários relatos de mães que a criança era normal até 1 ano, 1 ano, 2 meses, quando tem a primeira poda sináptica, o que acontece? A criança muda. Aí manifesta o autismo ali na criança, né? Então, é complicado. E, às vezes, a criança passa por terapias diversas, aprende, né, muito, e quando tem a segunda poda neuronal, essa criança pode acontecer o quê? Esquecer tudo, podar tudo que ela aprendeu, assim, muita coisa que ela aprendeu, tem que voltar tudo de novo. Né? Que eu estou fazendo curso ABA, pós-graduação em ABA, presencial. Então, o que acontece? Tem um pai de autista na sala, então ele fala que o filho dele, né, já tem 14 anos agora, parece. Então, às vezes, coisas que ele ensinou à criança, daqui a pouco a criança não sabe mais nada do que foi ensinado, né? E, às vezes, ali foi uma poda neuronal que aconteceu nessa criança. Então, eu falo também, quando eu vou ensinar a criança, né, tem muito a ver com o quê? Com a plasticidade neuronal, certo? O que é plasticidade? Conforme você vai trabalhando com a criança, o cérebro ele vai desenvolvendo cada vez mais, certo? Então, eu chamo de plasticidade neuronal. Nossa, meu mouse, gente, não está ajudando nem um pouquinho aqui, viu? Não tem nada para pôr ele que dá certo aqui. Ai, ai. Então, quando eu falo assim, aí, ó, não consigo mexer no mouse. Aí, só um pouquinho, pessoal. Ô, professora, o seu mouse está dando interferência na sua fala. Está falhando muito a sua voz. Nós não estamos ouvindo quase nada. Aí, ó, só para a senhora saber. Vou ter que comprar outro mouse para a próxima aula, porque eu detesto dar aula com coisas dando problema, sabe? Aqui, ó. Eu vou pôr o fone. Deixa eu ver se eu acho o fone aqui, gente. Espera aí. Vê se melhora, tá? O mouse aqui Mas eu estou lhe ouvindo muito bem, Rose. Ah, tá ouvindo? Vou pôr o fone Aqui aqui está tranquilo, muito nítido. Para mim está ótimo também. Eu também estou ouvindo bem. Tá? Para mim também, tá normal. Para mim também. Eu pus o fone, vê se tá ouvindo. Só com o mouse não tá Rose, dando, você tem não nada, consegue trabalhar com sabe o assim, mouse do computador? Sabe uma O coisa assim, mouse. meio enrugada para pôr o mouse? Não tô achando nada. Vai ser melhora. Deixa eu ver aqui. Que vai melhorar. E, às vezes a caixinha do Zoom fica bem na minha frente, e aí eu tenho que tirar, sabe? Bem na frente. Aí,
Ai, meu Deus. O que aconteceu agora? Ai, ai, ai. Vocês estão aí? Saiu Sim, tudo nós agora. estamos. Você não consegue trabalhar com o mouse do computador? É difícil? Ai, não sei, nunca fiz isso. Tá aparecendo a tela? Às vezes Sim. eu preciso, não tem nada derrubado, gente. A tela está A aparecendo. tela está E aqui funcionando, está anotada. tudo funcionando, Rose. Para mim, está tudo mostrando tranquilo. Tá. Agora eu vou comprar um mouse novo, prometo, gente. Tá bom? Então, vai. Então, quando eu falo de plasticidade neuronal, né? Então, quando eu trabalho com essa parte aí da... Tem que abrir aqui, gente do céu. Quando eu vou trabalhando com a criança, também eu vou acontecendo o quê? Uma plasticidade neuronal, né? Então, essa plasticidade neuronal vai acontecendo o quê? Desde o nascimento, certo? E a plasticidade cerebral é um estado dinâmico e natural, vai acontecendo conforme a criança vai crescendo, né? E é através da plasticidade cerebral que vai acontecendo as modificações fisiológicas, estruturais e sinápticas e não sinápticas, né? Em resposta a alterações do meio. Então, assim, gente, eu sempre falo, sabe? Se o meio ambiente, né, não for, né, estimulado, aí a criança vai ter muitos problemas de aprendizagem na escola. A aprendizagem, ela começa no meio ambiente, né? No meio ambiente que a criança mora. E esses 2 anos de pandemia, né? Os pais ficaram em casa, certo? Então, o que aconteceu? Os pais, né, ficaram muito tempo celular, as crianças também, muito tempo TV, não tiveram aula tudo online. Quanta defasagem que as crianças vão estão tendo na escola já, né? Então, aqui mostrando novamente o cérebro, eu tenho a área da audição, tenho a área do equilíbrio, coordenação, que é o quê? O cerebelo, né? Eu tenho a área onde tem gravada a memória, que é essa área aqui roxa. Eu tenho a área da visão, eu tenho a área da compreensão da linguagem, que é a área de Wernicke. Eu tenho a área da sensação, que é essa área verdinha do cérebro. Eu tenho movimentos voluntários, desenvolvimento das habilidades motoras. Eu tenho também os movimentos involuntários, né? A gente pisca o olho, é um movimento involuntário, né? Eu tenho movimentos voluntários dos olhos, eu tenho a produção motora, que fica essa área roxa, da fala, né? Que é a área de Broca. É importante saber onde fica a área da linguagem e a área de Broca, que é a área da fala, né? Eu tenho o intelecto superior, onde fica a parte do córtex pré-frontal, essa área rosa. Onde também tem a parte do planejamento e autocontrole, onde tem, né, a parte da flexibilidade cognitiva, controle inibitório. Então, a criança com TDAH mesmo. Criança com TDAH, essa região aqui rosa que é afetada, né? Que é a parte do controle, certo? Eu tenho a parte da inibição, então, e as emoções ficam no sistema límbico, né? Só para vocês saberem aqui um pouquinho do nosso cérebro, para vocês entenderem um pouquinho, né? Porque eu gosto de passar um pouquinho de neurociência nas aulas. E aí, gente, não tem como falar em alfabetização multissensorial, certo? Sem falar um pouquinho só dos métodos. Então, assim, dentro da alfabetização multissensorial, a gente trabalha o método fônico, certo? Só que não é, assim, o que eu falo para vocês, gente? Não é um método, às vezes muda, gente, porque o mouse não tá legal. Então, assim, como que eu ensino as minhas crianças? Vou falar a minha experiência, tá? Eu não fico lá pegando o alfabeto inteiro, certo? E fico fazendo assim, d, b, né? Eu não fico fazendo isso com a criança. Isso fica cansativo para a criança. Então, o que acontece? Conforme eu vou ensinando uma palavra nova, e a criança vai trabalhando com o sensorial dela, eu vou falando as palavras. Então, eu trabalho muito com a coleção Estrelinha da Sônia Junqueira, olha. Então, eu vou mostrar hoje para vocês aqui já, né? Então, eu comprei a coleção completa da coleção Estrelinhas. Então, a minha alfabetização multissensorial, baseada na coleção Estrelinhas, eu vou falar para vocês, né? E dentre outros livros que eu uso, tá? Então, tem a coleção Estrelinha. Eu vou dar uma atividade de brinde para vocês, que eu fiz, que é da Foca Famosa. Eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar na pastinha essa atividade de brinde para vocês. Eu baixei alguns conteúdos, quando eu vou estudando, eu vou, sem querer, eu vou achando coisas lá no Google, né? Eu achei uma apostila, gente, bacana, gratuita, né? Que às vezes vocês não acham, porque assim, por que eu achei? Porque eu fico pesquisando, e aí eu vou achando coisas incríveis. E eu achei uma apostila muito legal, que eu vou mostrar para vocês, que trabalha com a criança especial e alfabetização multissensorial. E na apostila tem também tudo explicado,
sabe? Bem legal mesmo. E depois eu mostro para vocês a apostila, vocês vão gostar bastante da apostila. Eu trabalho com esse livro aqui, o ProAlf. Eu gosto muito dele, tem outros que eu trabalho, que eu vou trazer amanhã, na próxima aula, tá? Ajudar uma pausinha, eu vou lá buscar. O ProAlf, gente, ele é maravilhoso. Então, eu não fico só, né? Tipo assim, o método Boquinha, vou dar um exemplo, tá, gente? Método Boquinha. Ficar só naquilo, entendeu? Só naquilo, fica cansativo. Então, você tem que... É bom, só que é legal você variar, certo? E aqui no finalzinho do ProAlf, tem uns protocolos aqui que você pode usar, tá? Bem no finalzinho, na página... Aqui, ó, na página 184 do ProAlf, que é aqui, tá vendo? Se tá bom para vocês verem. E aí tem uns protocolos que vocês podem usar. Então, a primeira coisa, gente, é saber se a criança reconhece o alfabeto, certo? Se a criança não reconhecer o alfabeto, eu vou colocar depois da foto lá no grupo. Então, se a criança não reconhece o alfabeto, todo dia você vai trabalhando aquele alfabeto com ela. E tem uma sequência certa de trabalhar o alfabeto. Você não vai começar A, B, C, D, não. Eu vou mostrar aqui, tem uma sequência. Cada lugar tem cada teórico. Eu peguei a sequência da Alessandra Seabra, tá? Que eu gostei muito. Então, é legal você usar aqui o articulatório, que são as imagens, né? Do movimento. Então, se eu vou falar então a criança vai saber que você pode pegar o quê? Né? Recortar, plastificar, né? Pode montar palavrinhas com o articulatório, com a imagem do articulatório, né? O B, só que como que eu ensino? Conforme eu vou trabalhando com a coleção estrelinha, certo? Então, vamos supor, a criança vai escrever foca. Aí eu vou falar lá, O, A. E aí eu vou trabalhando as letrinhas de foca. E aí ela vai passar no sensorial, na massinha, certo? Na areia, o material que eu montei também, que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou trabalhando dessa maneira, que eu acho que dá bastante resultado. Oi? O Fernando Capovilla é referência para surdo, né? É a nossa referência, Sim. como a senhora citou nesse trabalho. Porém, para alfabetizar o surdo, a gente não usa fonética. Nós usamos tudo o que a senhora está falando em questão visual, para que ele compreenda o processo, a questão do tato, para que ele sinta, porém, nós não usamos a fonética. Mas é tudo isso aí, parabéns. Para eles é mais difícil, né? Usar fonética para eles, entendeu? E então, logicamente, eu nunca alfabetizei uma criança surda, né, gente? Então, eu não sei nem como que é, tá? Braille até... O surdo não ouve, professora. Surdo então, é surdo, então não tem como usar som, fonética, ele é surdo. Não tem. Ele vai ser alfabetizado por imagens. Eu nunca alfabetizei criança surda, mas eu creio que a alfabetização dele vai ser através de imagens e também da Libras, né? Junto com os sistemas de sinais. Tato, imagem, tato que a senhora falou aí, a gente usa muito, imagem e outra, escrever na areia, tudo isso. Só não usamos fonética porque ele é surdo, mas assim, é isso que a senhora está passando, parabéns, é isso aí, é assim que alfabetiza as crianças. E aí a coleção Estrelinha? Da mesma forma. E a coleção Estrelinha, gente, é incrível, que a criança chega sem ler para mim lá, e aí eu começo, eu falo assim, você já viu, o que é a capa desse... Primeiro eu exploro a capa, né? O que está aqui na capa? O Peru, né? E aí vamos tentar ler o que está escrito aqui em cima. Que letrinha que é essa aqui, ó? Você conhece? Ela já sabe que é o O, né? E essa letra? Primeiro eu vejo se ela sabe as letras, entendeu? Aí, vamos juntar, vamos ler comigo? O Peru de peruca, né? E aí eu vou pôr... E na alfabetização também, gente, é importante você colocar o dedo nas letrinhas, para ela já o input visual dela para ir já observando as letras, mesmo ela não sabendo ler. E aí eu vou lendo com ela, mesmo ela não sabendo ler, eu vou pôr no dedo e vou lendo com ela. E depois o que acontece? Eu vou trabalhando essas palavrinhas, você entendeu? Dentro do fonológico depois, né? Eu vou pegando as palavras principais do livro e vou trabalhando dentro da alfabetização multissensorial e fonológica. Dou 3 meses, a criança está começando a ler o livro inteirinho. Sério mesmo. Dou 3 meses, estou começando a ler o livro inteirinho. Então, o método fônico, né, ele é um método, né, só que você não pode ficar só nele, só fica muito cansativo para a criança. Então, você tem que transformar esse método em uma coisa mais bacana, mais gostosa. Vai usar a boquinha? Vai. Né? Vai usar o sensorial? Vai.
né? Então, essa proposta de alfabetização tem 2 objetivos principais: ensinar as correspondências grafonêmicas, né? Como que eu escrevo, porque a gente já deve, gente, ensinar o que a alfabetização multissensorial é legal. Porque a gente vai ensinar o traçado da letra. Então, o cérebro já vai guardando como que é o traçado daquela letra. Por isso, para a criança disléxica, é o melhor método que tem, certo? Porque o cérebro, ele começa a guardar o traçado da letra, a letra para a direita, espera ser o P, né? O Q, o D, são as letras mais difíceis para as crianças disléxicas, né? Então, ele vai melhorando. Então, ou seja, né? No fônico, eu vou também ensinar correspondência entre letras e seus sons, e estimular o desenvolvimento da consciência fonológica, que se refere à habilidade de manipular e repetir dos sons da fala. Só que eu não vou ficar aquela coisa metódica, cansativa, certo? Eu vou trabalhar outras coisas, tá? Então, quando eu trabalho a consciência fonológica na alfabetização, né, eu já vou trabalhando né, o aprendizado da escrita da criança. A criança já vai lendo, já vai escrevendo, já aprendendo a ler, escrever junto, que é importante. Toda vez que eu trabalho com a coleção estrelinha, eu dou um ditadinho das palavrinhas, eu já observo se ela faz trocas fonológicas ali da palavrinha que ela escreve, aí eu vou trabalhando no sensorial, aquelas letrinhas que ela mais está fazendo trocas, entendeu? E vai melhorando. E cada vez mais vai melhorando. Então, quando a criança ela adquire essa habilidade de consciência fonológica, ela tem mais chance de sucesso no aprendizado da leitura e da escrita, né? E também são todos, ela vai evoluir cada vez mais na alfabetização dela, tá? Então, à medida que o aluno se desenvolve na alfabetização, ele vai aprendendo a ler aos poucos. A criança não chega na escola sabendo tudo, né? A leitura, a escrita é uma coisa que é devagar. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, tem o tempo certo, né? A criança que não for alfabetizada ali com 6 anos, 7 anos, até 8 anos, depois ela vai acarretar vários prejuízos. Até, por exemplo, eu estou com um psicopedagogo institucional na escola, e muitas crianças, no 3º, 4º, 5º, 6º ano, gente, não estão lendo. Então, quer dizer, 5º ano sem saber ler, quer dizer, essa leitura tinha que ter visto lá no 1º ano, 2º aninho, entendeu? Então, chega lá no 5º ano para mim, eu estou fazendo de tudo para a criança aprender a ler, sabe? Com muito sensorial, muita leitura, muitas atividades que eu monto para elas. Então, as habilidades de escrita, de consciência fonológica, se relacionam e se desenvolvem junto. Gente, a consciência fonológica e a escrita é junto. Então, se eu vou ler o pato e o sapo, né? A criança tem que saber o traçado da letra de pato, P-A-T-O, né? O som da letra ó. Ela tem que saber o som, ela tem que saber o traçado, é junto, entendeu? Então, esse negócio de ficar trabalhando, né, só leitura, e não vai para a escrita. E outra, não é escrita cópia, tá, gente? Pelo amor, não é escrita cópia, é escrita. Você vai fazer um ditado para essa criança. Depois que você trabalhou tudo, você vai fazer um ditadinho daquelas palavras, para ver se ela realmente conseguiu. Porque quando ela escreve, porque está na memória, no léxico dela. Já está no léxico dela. E quando ela não escreve, porque ainda não está no léxico dela. Ela pode estar decorando, gente. Ela pode decorou a palavra pato. Mas não é quer dizer que ela leu, está lendo decorado. Por quê? Na hora de escrever, não escreve? Né? Então, a escrita anda junto com a leitura. Tá? Ela pode ter umas trocas, trocar o T pelo D, né? O P pelo P, mas você vai trabalhando, cada vez dando certo. Certo? Então, é pato. Aí ela escreve, por exemplo, bato, né? Aí você vai mostrar para ela, olha, que letra que você escreveu aqui? É pato ou é bato? E você vai mostrar para ela. E ela vai aprendendo, porque você está já fazendo a correção com ela, junto com a criança. Nada de deixar... E também uma outra coisa também que eu vou dar de dica para vocês, tá? Eu não deixo apagar o que escreveu errado. Não deixo. Porque ela escreveu errado, vai ficar errado, e embaixo da palavra ou na frente, aí ela escreve certo. Tá? Por quê, gente? Depois, se você quiser fazer uma observação de como ela estava antes e como ela ficou depois, como você vai saber se ela errou, se você apagou todos os erros dela? Então, é uma construção junto, entendeu? Tá? Então, dessa forma, tá? É muito importante estimular a consciência e a estrutura sonora da fala com atividade específica para oferecer situações de aprendizagem das representações gráficas. Essa imagem que está aqui, que eu pus para vocês, ela resume toda a consciência fonológica, né?
ela abrange todos os tipos de consciência e sons que compõem o sistema da língua, de uma língua. Por exemplo, a fonêmica, que é a divisão das palavras em fonema individual. Por exemplo, identificar quantos fonemas, sons, tem a figura pato, que eu vou explicar mais para vocês na próxima aula, tá? A silábica, divisão de palavras em unidades silábicas, por exemplo, identificar quantas sílabas e pedaços tem a figura dado. A intrassilábica, que vou trabalhar a rima, a literação, né? Por exemplo, identificar o que rima com bola. Por exemplo, identificar a palavra que forma, se tirar o li do limão, vai formar mão, né? Então, eu vou trabalhar toda essa consciência fonológica aqui com essas crianças, que é importantíssimo. Então, você tem que fazer um planejamento do que você vai trabalhar com essa criança, entendeu? Preparar as atividades, fazer um planejamento, qual livro você vai usar, que livro que você gostou mais. E não tem como, gente, a gente acaba gastando mesmo, né? Acabo gastando com vários livros que eu acho legal, e depois eu vou usando, uso um pouquinho de um pouquinho de outro, eu não fico só no livro, eu não gosto, tá? Então, muitos estudos comprovam a importância do desenvolvimento da consciência fonológica para o aprendizado da leitura e escrita. Isso porque a habilidade de manipular os sons é essencial para o processo de alfabetização. Então, a criança, quando ela começa a falar as primeiras palavras, ela já, né? Se eu falar, por exemplo, a palavra pato, né? E nosso português ali, é do jeito que a gente fala, do jeito que a gente escreve, muitas palavras, né? Tirando o S, o C cedilha, tirando algumas irregularidades. Então, muitas palavras regulares, do jeito que eu falo, do jeito que eu escrevo. Então, por isso que a criança fala errado, ela vai escrever errado também. Então, a criança precisa aprender a falar certo. Às vezes, por exemplo, eu falo a palavra leite, né? Em vez de falar leite, eu falo leite. Então, a criança vai escrever leite, né? Olho, eu falo olho, ao invés de falar olho. E aí, a criança vai escrever olho, e está errado? Não está, é do jeito que ela ouviu, certo? Depois você vai trabalhando com ela o certo. Então, quando a criança adquire as habilidades de consciência fonológica, certo? Tem mais chance de ter sucesso no aprendizado da leitura e da escrita, que eu já falei para vocês, né? Então, a importância da consciência fonológica ali, tá? Então, quando associado ao ensino da correspondência, tem que trabalhar. O que é consciência fonológica? Trabalhar muito a correspondência de letra e som. Precisa trabalhar o som da letra, não tem jeito, né? Além de ser um procedimento bastante eficaz para a alfabetização, que eu falei, das crianças disléxicas, certo? Então, o fônico para o disléxico é muito importante. Coloquei um outro cérebro aqui para vocês olharem novamente, né? Qual é cada parte do cérebro ali que eu acho importante, né? Então, na consciência fonológica, a gente vai trabalhar o quê, né? A criança precisa, com o tempo, na alfabetização dela, dominar as habilidades básicas de decodificação, certo? São o quê? Os pré-requisitos para a alfabetização depois. Isso aí começa quando? Lá com 4 aninhos de idade já pode começar, né? Então, na consciência fonológica, vamos trabalhar muito a rima, a literação, consciência de sílaba, consciência silábica, consciência de palavras, segmentação de frases, consciência fonêmica, né, que eu vou estar explicando um pouquinho. Quando eu falo em rima, né, eu posso propor atividades que terminem com o mesmo som, isso é importante. Então, eu vou trabalhar a coleção estrelinha, por exemplo, eu gosto de montar atividades dentro do que eu trabalho. O que rima com pato? O que rima com sapo? Certo? E é legal, não sei se vocês conhecem, né? O legal dessa coleção, gente, que, por exemplo, uma palavra vai encaixando em outra palavra. Por exemplo, vou pegar aqui o peru de peruca, quer ver? Ó, o peru de peruca, olha só que legal, certo? Ó, o peru mora no mato, o nome dele é Ari. Ari pega uma vareta, ele cutuca o buraco, tá vendo? Ó, buraco do toco. Deixa eu ver o que parece aqui mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ele tira lá uma peruca. A peruca é amarela. Tá vendo que vai a peruca, tá vendo? Da palavra peru, né? Da palavra peruca, dentro da palavra peruca tem a palavra peru, não tem? Olha só, já estou trabalhando tudo isso com eles, né? Ari bota o quê? A peruca. A peruca tapa a cabeça do Ari. Ari vai para o buraco do toco, né? A coruja vê a figura de peruca no toco. Então, tá vendo que as palavras vão se repetindo? Né? Vera fala para Araramara. Olha, trabalhou rima aqui, certo? Então, assim, as palavras vão se repetindo muito. Então, a criança vai o quê? Vai aprendendo através da repetição. Quando ela lê a palavra peru, ela aprendeu a ler peru. Então, vai ficar mais fácil de ler a palavra peruca.
Ah, o meu galo maluco já está até velho, gente, tanto que eu uso ele, né? Então, o galo maluco. O galo bicudo é guloso. Ó, o galo bicudo come tudo. Tá vendo que repetiu de novo? O galo bicudo bica. Bica vem da palavra bicudo. Tá vendo? Então, a criança, ela vai fazendo o quê? Vai ter um input visual aqui, e ela vai conseguindo, né? Tem uma menininha que começou a ler, né? Ela fala B-I-B. B-I-B, bi, Luca. Eu falei, pode parar que você não acha B-I-B, né? Eu tô cortando ela, por quê? Porque, assim, ela acostumou tanto ficar falando na hora de juntar as sílabas, certo? G-U-Gu, né? E tem aqui aquela sílaba B-A, como é que é? B mais A não dá Bá, né? Por quê? Porque a gente trabalha o som das letras, certo? E aí a criança vai fazendo essas junções, assim, falando oralmente, isso vai atrapalhar também. Então, você tem que, com o tempo, a criança precisa fazer uma leitura automatizada, sem ficar falando assim, B-I, B, B, L-U, LU, C-U, K, certo? Isso aí, com o tempo, você tem que ir trabalhando, tirando isso dela, porque a criança já está lá no 5º ano, 4º ano, né? E agora está aprendendo a ler, então ela vai fazendo isso mesmo, certo? Então, aqui um exemplo de atividades aqui, né? Diga o nome de um animal que termina com to. Então, vamos ver aqui, fazer com vocês. Vai, ô Cleide. Tá falhando? Acho que é a sua internet, viu, Cleide? Quem pode participar? Gato. Então, diga o nome de um animal que termine com to. Diga o nome de uma fruta que termina com ana. Pode ser qual? Banana. Tá vendo? Então, são brincadeiras que você vai fazendo com a criança, certo? Para a criança trabalhar a rima, que é uma parte da consciência fonológica, você precisa trabalhar isso de uma maneira o quê? Uma maneira lúdica, certo? Aí, quando eu falo em aliteração, tem vários textos que trabalham rima também, né? Então, o professor começa contando uma história curta com aliterações. Em seguida, deve fazer um jogo que pede às crianças que falem itens que comecem por um determinado som. Por exemplo, as palavras começam com A. Animais. Vamos? Vai. Arara. Quem quer continuar? Quais animais começam com A? Anta. Arara. Arara, anta. Aí você vai trabalhando o quê também? A parte do resgate da memória de longo prazo. Porque se essa criança tem um repertório legal, né? Então, essas brincadeiras não trabalha só a consciência fonológica, certo? Você vai trabalhando também essa parte do resgate do que ela já sabe no léxico dela, mental, cognitivo, né? Quais animais começam com a letra A, por exemplo? Então, ela tem que buscar lá na memória de longo prazo dela tudo que ela aprendeu, né? E aí vai também trabalhando essa parte das funções executivas. Ou animais que começam com ma, é necessário que possamos dizer à criança várias palavras com a mesma sílaba para que ela possa compreender a atividade. Espera-se que a criança fale ao menos uma palavra que comece com o som solicitado, pelo menos uma, né? E a literação, né? A literação é o quê, né? É a mesma... vou repetir várias vezes, né? A mesma letrinha. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, isso se chama aliteração. Certo? Consciência de palavras e segmentação de frase, também é importante. Então, o professor deve falar uma frase e depois repete, sem a última palavra. A criança deve dizer. E então, a palavra que faltou. Por exemplo, eu passeio de bicicleta. Eu passeio de... Então, isso eu estou trabalhando o quê com a criança? Consciência de palavras e segmentação de frases, né? Então, você vai fazendo toda essa parte oralmente com a criança. E depois também, depois você vai passando para a escrita. Tá? Consciência de sílabas. É trabalhada, por exemplo, uma atividade em que o professor e as crianças cantam as músicas familiares, batendo palmas a cada sílaba falada. Então, estou trabalhando o quê? A consciência de sílabas com essa criança. Tá? A identidade fonêmica pode ser trabalhada com atividade na qual, inicialmente, é proposto à criança trabalhar com histórias em que um fonema aparece repetidamente em várias palavras, mostrando-se a letra correspondente a esse fonema, sendo solicitado em seguida a criança que repita as palavras ditas pelo professor e logo depois faça a identificação do fonema inicial, né? Então, qual fonema? No caso daquela atividade, né? Qual foi o fonema? A letra R, né? Qual o som dessa letra? Então, você vai trabalhando com a identidade fonêmica, consciência fonêmica, né? Então, é mais abrangente, é uma reflexão metalinguística
que implica na operação consistente sobre os segmentos sonoros menores que as sílabas, ou seja, sobre os fonemas a partir do isolamento. Tá? Pode-se utilizar teatro de fantoches, em que um deles é caracterizado como aqueles que falam palavras bobas, ou seja, palavras trocando o fonema, por exemplo. Em vez de menino, dizer benino. E a criança tem que falar assim, o que está errado nessa palavra? Aí a criança vai corrigir, né? Então, o que acontece? Está vendo que aquela criança tem uma consciência fonêmica, ela conseguiu achar o erro da palavra. Entendeu o que eu falei? Né? Vai falar criança, fala truança, sei lá, né? E a criança vai corrigindo o que está errado. Então, ela tem, essa criança quer dizer o quê? Que ela já tem uma consciência fonêmica da palavra. E aí, gente, eu falei um pouquinho do método fônico, né? Vou falar mais um pouquinho, mas aí eu vou falar um pouquinho do método global, né? De todas as pesquisas, com a Alessandra Seabra, Fernando Capovilla, a Simone Capellini, dentre outros autores, né? Então, cientificamente, né? O método global, gente, é um método que está, assim... no Brasil, a maior parte do Brasil usa o método global, certo? Então, o método global é o método audiovisual. Pressupõe que a aprendizagem da língua escrita se dê pela identificação visual da palavra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou falar, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro. Então, ele vai retirando a palavra domingo, cachimbo, touro, né? E não trabalha a consciência fonológica, por exemplo. Tá certo? Não trabalha a segmentação, todas essas coisas que a gente trabalha. O que acontece? A criança, ela identifica a palavra visual, ela faz uma identificação visual daquela palavra só. Então, apesar de haver outros métodos analíticos, como os métodos de palabração e silenciação, o global ou audiovisual é o mais amplamente conhecido aqui no nosso país, né? Então, o método pressupõe que é mais econômico ensinar a palavra como um todo, né, ao aluno, sem focalizar unidades menores, sendo, portanto, ensinadas diretamente associações entre as palavras e seu significado. Tais ideias foram reforçadas por Gestalt, que pressupõe que o todo é o maior, que é a soma das partes, ou seja, que a informação contida da unidade total desse significado é maior do que a soma de informações contidas separadamente nos elementos menores. Uma autora também que vocês devem seguir, gente, é a Magda Soares. Né? A Magda Soares, ela trabalha toda essa parte fonológica, certo? Ela trabalha toda essa parte fonológica da criança também. A Magda Soares, eu gosto também das explicações dela, tá? Então, por exemplo, métodos globais ou audiovisuais partem, tá, de unidades como palavras, textos, parágrafos, sentenças, palavras-chave, como o método Paulo Freire. É a partir dessas unidades maiores e, portanto, significativas, e em um segundo momento, o aprendiz chegaria a uma compreensão das unidades menores que compõem a palavra, porém, sem necessidade de instrução sistemática explícita para isso. Então, um exemplo aqui, né? Então, tem muito disso nas atividades, sabe? Então, trabalhou lá, caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é, e aí pôs quadradinho aqui para a criança colocar as palavrinhas, mas sem uma intervenção fonológica, certo? Então, ela vai privilegiar o quê? A organização dos grafemas, mas não tem esse processamento fonológico, certo? Então, então, o autor também sustenta a visão de que as ideias do método global são progressistas e sensíveis às necessidades das crianças e buscam desenvolver a criatividade delas, permitindo a elas próprias descobrir os princípios subjacentes à leitura e à escrita. Além disso, as práticas do método global evitam a submissão das crianças a programas estruturados sistemáticos, como programas fônicos, e seu ensino sistemático, explícito e correspondência grafônica. Eles não concordam de trabalhar um programa que tem a ver com fônico, entendeu? Eles ficam mais no global mesmo, que é do texto para a palavra. Então, o método global, a leitura é compreendida como atribuição de sentido e interação entre leitor e texto. A leitura não deve ser focada na decifração, como a gente faz no fônico. A leitura é um jogo da adivinhação psicolinguística, por exemplo, hoje é domingo, PD, cachimbo, né? Vai fazendo tipo uma adivinhação, né? Como escreve a palavra domingo, por exemplo. As crianças devem ser estimuladas a adivinhar que é escrita a partir de pistas contextuais. A aprendizagem da leitura deve ocorrer a partir de unidades maiores, do maior para o menor, que sejam significativas para a criança, palavras, sentenças e textos, né? Com incentivo à associação direta entre palavras e significado. É do maior para o menor, e o fônico é do menor para o maior, né? Então, as razões para a insistência de um modelo que tem logrado péssimos resultados nas avaliações nacionais e internacionais têm sido destacado como ineficaz por outros países.
possui uma explicação complexa que perpassa conjecturas políticas e ideológicas até problemas próprios de formação de professores da universidade do país. Então, tipo assim, ó, o Brasil, né, é o segundo pior do ranking sul-americano, com 413 pontos, ao lado da Colômbia, 412, e o último lugar estão a Argentina, 402, e Peru, 401, do ranking da leitura, certo? Nós estamos igualados ali com a Colômbia, por exemplo, né? Que é um país subdesenvolvido totalmente, certo? E aí, o construtivismo de Ferreira, né, é com a epistemologia, e não é um método de alfabetização. Sua transposição para a sala de aula tem se mostrado problemática e pouco eficaz, e os riscos que tal concepção sobre a alfabetização pode ser verificados nos dados das avaliações nacionais e internacionais que contam os fracassos dos alunos brasileiros. A referência disso aqui está tudo lá no último PowerPoint, tá? Então, a alfabetização de crianças com dislexia e problemas de leitura e escrita, além de superioridade do método fônico na alfabetização em contexto regular, diversas associações de dislexia em todo o mundo recomendam a instrução fônica para o ensino do indivíduo com dislexia. Por isso que tá muitas crianças chegando, né, nas salas de aula, possivelmente disléxicas, ainda sem saber ler e escrever, porque não consegue aprender com o método global, certo? E atividades do método fônico, os professores são incentivados, né, a trabalhar rima, segmentação fonêmica, discriminação de sons, ensinar a relação entre letras e sons. O fônico é recomendado para o... Ó, aqui tem aqui, ó, o método fônico é recomendado para o inglês, que é extremamente irregular. Certamente, ele ainda é muito mais eficaz no português, cujas relações entre letras e sons são bem mais regulares, portanto, propicia maior sucesso na aplicação de regras e conversões grafofonêmicas, tá vendo? Então, lá nos Estados Unidos, toda a Europa já usa o fônico, certo? Já é usado o fônico. Lá eles não usam o global. Ah, esse mouse está me dando dor de cabeça, gente. Eu não tenho outro. Olha, vou ver se eu acho um outro que está lá embaixo. O método multissensorial fônico, certo? Espera aí um pouquinho só. Agora eu não consigo mexer no mouse. O método multissensorial fônico e articulatório é aplicado oficialmente nos Estados Unidos, na Europa e nos países que aparecem no topo da lista do PISA, certo? Isso foi em 2003, que eu peguei na internet, tá? E o Brasil ficou em 37º lugar, para vocês verem como é eficaz. Então, assim, eu estou falando isso aqui porque, assim, diante dos pressupostos, artigos científicos de Simone Capellini, Alessandro Seabra, né? Então, a referência está lá no último PowerPoint, tá? Quem tem horas aí, pessoal?